Bom, olá, tudo bem? Bom, hoje eu fiz uma pergunta no meu history sobre estado de exceção, né? Então eu perguntei, você sabe o que é estado de exceção? Por que que eu fiz essa pergunta? Porque algumas pessoas me mandaram mensagem pedindo para eu falar sobre toda essa situação, alguns alunos meus me ligaram, e eu não achei por bem, até então, porque eu não sou médico, porque eu não sou cientista, porque o que eu vou falar todo mundo já fala, né? Estamos numa situação é, atípica, principalmente no Brasil. E aí, esses dias, a minha prima, que está fazendo faculdade, me mandou uma mensagem pedindo para explicar sobre estado de exclusão e estado de exceção, aliás, e o conceito de homo sacer. E aí, porque o professor dela pediu para fazer uma relação exatamente com o que está acontecendo. E aí eu vi um bom motivo para falar, para fazer um vídeo. Então, esse conceito de estado de exceção e o homo sacer, ele foi trabalhado por um filósofo italiano, inclusive está até vivo, chama Giorgio Agamben, e, e é um filósofo especialista na área política, principalmente. E homo sacer é um conceito que vem do latim, que significa literalmente homem sagrado, né? Então, homo seria, a gente tem homo sapiens, então homem é homo, e sacer sagrado. O que isso quer dizer? Isso se aplicava principalmente aos sacerdotes e às pessoas que não estavam sujeitas a uma autoridade terrena, estavam à mercê dos deuses. Aí você fala, professor, o que isso tem a ver? Você vai fazer um vídeo de filosofia sobre religião, vai falar que essa pandemia toda tem a ver com castigo divino e tal? Não, não é isso. O que importa pra gente é o conceito. Por que o conceito? Porque hoje nós estamos, eu não vou falar a primeira vez, porque não é a primeira vez, mas assim, nos últimos tempos, fazia muito tempo, não acontecia desde o governo militar, estamos vivendo um estado de exceção. O que é isso? É exatamente o contrário do Estado Democrático de Direito. Nós estamos vivendo, puxa, mas a gente perdeu o Estado Democrático de Direito? Não, não é isso. Não é isso. Eu vou explicar por que aqui no Brasil a gente ainda não está, não estamos ainda em estado de calamidade pública, embora alguns estados já estejam pensando em decretar, mas o que é o estado de exceção? O estado de exceção é quando algum governo, por medidas extremas, ele suspende os direitos civis, certo? Então, geralmente as ditaduras fazem isso, com qualquer desculpa esfarrapada, tá? Ou então em estados de calamidade pública, inclusive pandemia. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo da Itália, que é hoje o país que está sendo mais afetado. Então, na Itália, na Europa, em vários países, na França, na Espanha, as pessoas estão proibidas de sair na rua. Então, tem multa se a pessoa sair na rua. Então, o governo pode proibir as pessoas de sair de casa? Não. É um direito democrático de ir e vir. O governo pode negar a saúde, pode negar atendimento? Não, não pode. Mas o que acontece? Devido a estarmos em um estado de exceção, então, por exemplo, na Itália, onde está uma crise muito forte do coronavírus, as pessoas estão proibidas de sair. Então, o governo suspende direitos civis. Então, as pessoas ficam como homo sacer, como se estivesse sujeito aos deuses. Esse é o conceito de homo sacer que interessa pra gente. Não é um conceito religioso, não é nada disso. É o conceito de que, em prol de um bem maior, no caso a saúde da própria população, o governo suspende direitos civis. Então é o contrário do Estado democrático de direito. O estado de exclusão vai ser exatamente a suspensão dos direitos civis por algum motivo de força maior. Então, por exemplo, a obrigação do Estado é proteger o cidadão, mesmo que seja dele mesmo. Então, se estamos vivendo uma pandemia onde é melhor não sair de casa, o governo ele vai obrigar as pessoas a não saírem. Então, para vocês terem uma ideia, na Itália estão escolhendo quem morre e quem não morre. Pessoas acima de 80 anos que estão pegando a doença, que desenvolvem um quadro grave, são deixadas sem atendimento porque não tem atendimento para todo mundo. Ah, professor, mas
Outras gripes mataram muito mais. Tem gente falando que o coronavírus não é tão letal e o colapso econômico. Bom, então vamos por partes. O colapso econômico realmente é uma realidade, é um problema muito sério, porém, como é uma doença que se prolifera de maneira silenciosa e ela demora até 15 dias, até 14, 15 dias para manifestar os seus sintomas, o risco de contaminação, principalmente num país de proporções continentais como o Brasil, é muito maior que em outros lugares. E, bom, nós não somos conhecidos por termos a melhor estrutura de saúde do mundo. Mas nós temos um problema aqui no Brasil, que ao mesmo tempo é um problema e é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo é ruim nesse caso específico. Qual que é? A Constituição brasileira, ela garante o atendimento de saúde para todas as pessoas. Então, no Brasil, o atendimento é gratuito. Em outros países, o atendimento não é garantido. Então, se você não tiver um seguro de saúde, se você não tiver um seguro social, se você não tiver reserva de dinheiro, os hospitais não são obrigados a te atender. Você morre porque você não tem dinheiro. No Brasil, a Constituição, ela obriga o Estado a atender todo mundo. Então, bem ou mal, os hospitais públicos são ruins. Puxa, o povo não tem estrutura, tem muito desvio de corrupção? Tem. Mas, por lei, o hospital não pode não atender. Então, se muitas pessoas pegarem essa doença, o risco de ter um colapso não só na saúde e também econômico é maior. Então, de forma independente, os estados estão cada um lidando de um jeito. Então, tanto com medidas municipais, as cidades, como estaduais. Então, o governo até então tem deixado por conta dos governadores. Então, tem estados que decretaram já até o dia 7 de abril, tem outros que decretaram mais 7 dias de reclusão, mais 7 dias, tem outros que, por exemplo, no caso do estado de São Paulo, o governador Dória já decretou direto até o dia 7 de abril. Então, assim, são pequenos estágios de exclusão. Não estamos ainda em estágio de sítio, não foi suspendido todos os direitos civis, nós temos direito a voto, nós temos direito a uma série de coisas. Porém, o conceito de estado de exclusão é devido a algum motivo de força maior, seja catástrofe da natureza, seja epidemia, seja guerra, seja o que for, o Estado suspende direitos civis e a população fica à mercê como o homo sacer, como se fosse o sujeito aos deuses, ao que o governo decidir. Não temos mais direito de escolha. Então, no caso da Itália, por exemplo, e de alguns outros países da Europa, onde o direito de vir foi negado, o direito de atendimento médico foi negado, e as autoridades estão decidindo quem atende, quem não atende, quem pode ir, quem não pode ir, para tentar minimizar as perdas, certo? Bom, se tiverem algum interesse, algum assunto específico queiram saber, ao contrário de algumas pessoas, eu estou tendo menos tempo, porque eu estou com 2 crianças pequenas em casa. Quem me acompanha aí sabe que meus filhos são terríveis, 2 crianças dentro do apartamento, então não tenho tanto tempo para gravar. Mas se alguém tiver algum interesse, algum assunto específico, me manda no direct. O que não pode acontecer? Nós temos uma diferença muito grande entre o medo e o pânico. Então, o medo, ele é bom. O medo nos mantém alerta, o medo nos mantém preocupados, o medo faz com que a gente não fique parado observando as coisas. O pânico paralisa a gente, certo? Então, tem uma grande diferença entre o pânico e o medo. É muito importante agora que a gente tenha medo, tenha medo de se contaminar, tenha medo de não se cuidar, tenha medo do que vai acontecer na economia. Eu sou empresário, eu estou com renda zero. É importante a gente ter medo. Medo que vai acontecer com a minha família, medo que vai acontecer com os meus funcionários. Por quê? Porque a gente não para, a gente começa a se reinventar. Tem conhecidos meus, por exemplo, que falam assim, nossa, para mim o e-commerce, né, o comércio pela internet era um plano B e agora virou um plano A, eu estou bombando.
Então, assim, as pessoas estão se reinventando. Não é o meu caso, que trabalho com serviço de segurança especializado em casos noturnos e eventos, então, assim, eu estou parado, meus funcionários todos parados, mas, assim, o medo é importante para que a gente não fique parado, que a gente vá correndo atrás. O pânico paralisa, o pânico cria caos, o pânico faz com que as pessoas começam a perder os seus instintos sociais e voltem para os seus instintos mais primitivos. E aí a gente vê pessoas que começam a ser egoístas, comprar tudo que vê pela frente, não pensa nos outros, pessoas que querem, que não se importam com os outros. Então, assim, o pânico é ruim para a sociedade. O pânico, ele quebra algumas barreiras do superego, né, algumas barreiras morais e sociais, com que faz com que nós vivamos em harmonia. Então, se nós entrarmos em pânico, a situação só piora. Agora, é importante ter medo. Por quê? Porque o medo nos mantém alertas. Então, assim, acompanhe as orientações médicas, vá acompanhando as medidas que o governo, porventura, vai tomar ou não, ajuda econômica, se você é empresário, se você é autônomo, se você é profissional liberal, que são as pessoas que estão sendo mais atingidas, fora alguns ramos muito específicos. Vá acompanhando para você poder saber o que fazer, para você poder saber onde se situar. A situação está difícil para todo mundo. O estado de exceção nunca é fácil, nunca é fácil. E no Brasil, em especial, nós não estamos acostumados com esse tipo de coisa. Então, países que já passaram por guerras, países que têm um inverno muito rigoroso, que não tem necessariamente um estado de exceção, mas tem que ficar, às vezes, dias dentro de casa por causa da neve, sem abastecimento de comida. Então, eles estão mais acostumados. Países que passam por catástrofes naturais, vulcão, terremoto, maremoto, tufão. Então, países que já passaram por esse tipo de coisa, as pessoas estão mais acostumadas a situações de crise, coisa que no Brasil a gente nunca passou. Então a gente não tem catástrofes naturais, a gente nunca teve um estado de reclusão tão grande assim. Então assusta muito a gente. O brasileiro, não só o brasileiro, mas países que estão acostumados também na zona tropical, são países que sempre deu alimento a vida inteira, então até por isso que as pessoas nos países tropicais são mais divertidas, se preocupam mais com o lazer. Por quê? Porque desde o começo da sua história, ela não precisa se matar de trabalhar na primavera, no outono, no inverno, no verão, para no inverno não estar preocupado em morrer de fome. Porque no nosso país dá comida o ano inteiro, então a gente trabalha, mas assim, nós temos uma constituição social com relação ao trabalho e à reserva muito diferente dos países que têm um clima muito rigoroso. Então, de novo, o estado de exceção nunca é fácil, não é fácil. Qualquer tipo de suspensão de direitos é muito traumático para a sociedade. O que é importante para a gente? É importante que a gente mantenha o medo e não o pânico. Bom, mandem assuntos para mim no direct, quem quiser, tiver algum assunto específico, e eu vou tentando gravar à medida do possível. Estou à disposição também, quem quiser me chamar, perguntar, me chamar no WhatsApp, tá ok? Grande abraço.